E eu convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 1, verso 14. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a visão do evangelista João, no capítulo 1, no verso 14. E eu quero pensar nessa manhã com você sobre um tema, o Natal dos excluídos. O Natal dos excluídos. Há algumas semanas atrás, a partir do que aconteceu aqui no Coelho Diniz, aquele homicídio durante o dia, me fez pensar, porque encontrando um irmão nosso aqui no bairro, e o comentário na cidade era só aquele, e o comentário do irmão foi: pastor, mas que bom que eles estão se matando. E eu, naquele momento daquele comentário, eu falei: verdade. E concordei naquele impulso ali, e eles no pensar daquele irmão e do meu também, ele estava dizendo que era o mundo do crime, eles estavam em guerra e eles, então era o crime que estava, eles juntos ali, estavam guerreando entre si e se matando. E aí ele disse: que bom que eles estão se matando. E eu falei: é verdade. Saí, e aí eu fiquei pensando na minha resposta. Porque eu não tenho que pensar naquilo que o outro pensa ou faz, mas naquilo que eu faço e que eu penso. Porque o Espírito Santo me trouxe à memória também não só essa minha concordância deste fato, mas também a minha concordância com a questão da guerra que está acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ainda que a mídia tenha já parado de divulgar, mas lá continua a guerra. E no início dessa guerra, eu fui contundente em afirmar que Israel tinha direito de se defender, no sentido de revidar. E aí eu fiquei pensando sobre isso, de quem o Hamas é, para achar que em nome de uma libertação ou em nome de lutar por um pedaço de terra, ele pode matar quantas pessoas ele quiser. E quem disse também, ou quantas pessoas devem morrer, qual seria o número aceitável nosso, eu estou falando de nós cristãos, qual seria o número aceitável de morte do outro lado, para dizer assim: não, Israel ele tem o direito de revidar, então ele deve matar, se o Hamas matou ali 1000, ele também tem direito de matar 1000. Quem deu esse direito de tirar a vida? Quem deu esse direito de concordarmos com alguém tirando a vida de outro, ainda que aquele outro seja alguém que a gente não goste, que a gente odeia até sem conhecer, simplesmente porque a vida que ele leva é uma vida de pecado, uma vida que talvez seja totalmente diferente da nossa, e que isso talvez nos credencie a dizer que ele pode morrer por causa disso. E eu fiquei pensando em quantos excluídos que a gente concorda com a morte deles. Quantos invisíveis que a gente não está nem preocupado se morre ou não, ou, como eu disse na minha fala, verdade, que bom que estão morrendo. É menos um. É menos um. E aí eu penso, João 1,14, vai dizer que o Verbo se fez carne
habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E a palavra que me salta aos olhos aqui é graça. Graça é favor e merecido. A verdade é que todos nós deveríamos morrer, diz a Bíblia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na verdade, todos, sem exceção, deveriam estar mortos. Mas a graça nos fez ter vida. Essa graça que impede da gente morrer, essa graça que impediu que eu fosse morto por causa dos meus delitos, por causa da minha mazela, essa graça que me alcançou, essa graça eu não quero dividir com o outro. Para mim é vida, para o outro é morte. O Verbo se fez carne. É Deus se revelando na história. É na encarnação que o tempo deixa de ser uma abstração e passa a ser uma dimensão de Deus. O palco dos acontecimentos, a arena da história, não é mais o céu, ou no céu, mas agora o palco, a arena, ela passa a ser aqui na terra. A vida acontece aqui e acontece agora. E Deus veio para lutar pela vida entre nós, porque diz a Bíblia que Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Então, quando eu torço, ou pelo menos concordo pela morte de quem quer que seja, eu estou indo contra aquilo que Deus está fazendo ou fez, lutando pela vida. Porque Ele não mais arbitra do alto, mas Ele se empenha pela vida de dentro da história. Porque na encarnação, no Verbo que se fez carne, o conceito de um Deus atemporal, distante de nós, que não experimenta passado, presente e futuro, ele se esvazia. Na encarnação, o Verbo que se fez carne, os espaços perdem a gradação hierárquica, porque ele agora nasce numa manjedoura. Qual seria o lugar mais sagrado? Qual seria o lugar mais sacro? Onde repousava Deus? Em algum nicho? Em alguma sacristia? Em algum altar? Não. Ele pode ser encontrado numa manjedoura, num estábulo, num lugar simples. Porque ele, ao nascer numa manjedoura, é metáfora para nascer em corações menos valorizados, corações excluídos, em vida menos avaliadas. Tanto que em Mateus 8:7, ele agora quer ir até a casa de um centurião romano. Em Lucas 10:38, ele quer ir na casa de Marta e Maria. Em Lucas 14, ele vai comer na casa de um fariseu importante. Em Lucas 19:1, ele pede para se hospedar na casa de um rico publicano chamado Zaqueu. Em João 12:2, na casa de Lázaro, em um jantar que é preparado para ele. Se ele nasceu em um lugar tão desprestigiado, com certeza ele também nascerá no coração de uma mulher que ninguém daria nada por ela, ou de um homem que ninguém quer bem. Na encarnação, as aparições de Deus perderam o poder de intimidar. Deus agora é revelado
como um afirmador da nossa humanidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a homens e mulheres que quer bem. O verbo que se fez carne é Deus visitando a humanidade, não porque está enraivecido, com raiva, irado, mas porque deseja despejar paz sobre homens e mulheres. Fica claro na história do cristianismo que o Deus de cara austera, aquele Deus rigoroso, iracundo, punitivo, não passava de uma construção religiosa visando provocar submissão pelo medo. Em Deus está o sorriso. Dos lábios divinos vem a afirmação: paz na terra. Agora nós podemos celebrar a vida, que é Deus por nós, é Deus em nós. E essa vida pode ser celebrada ali num toque de violão do violeiro, nos poemas dos poetas, nas confidências dos amigos, nas piadas dos humoristas, na conversão daqueles que eram olhados pela sociedade como ninguém, nas brincadeiras dos adolescentes, na mesa posta para celebrar um belo jantar. Nós podemos agora ver Deus nisso. Meu caro irmão, meu querido irmão, Deus é a favor da vida, qualquer que seja ela. Deus é a favor da vida. Deus se alegra com a nossa alegria. Deus festeja com a nossa felicidade. Deus aposta em nossa leveza. Ele faz de tudo para aliviar a nossa culpa. Ele não mede, não contabiliza os nossos atos de bondade, nem os nossos atos de maldade. Ei, nada que você fizer vai fazer Deus te amar mais. Mas também nada que você fizer vai fazer Deus te amar menos, porque diz a Bíblia que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ei, Deus não se enganou quando Ele te amou, Ele sabe exatamente quem é você. E por que nós queremos amar com condições? Eu só amo se ele for da minha igreja, e se for da minha igreja ainda tem que fazer parte da minha panela. Eu só amo se for da minha religião. Eu só amo se for da minha cor. Eu só amo se ele pensar igual a mim a nível de ideologia política. Irmãos, que coisa triste vivemos essa semana. Mais um episódio triste no cenário político brasileiro. Um grupo de meninos que querem lacrar na internet, esquecem a liturgia do cargo e começam a chamar o presidente da República de ladrão, 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 dentro lá do local onde estava acontecendo a reunião do Congresso Nacional. Ali não estava a pessoa do presidente da República que eu e você podemos discordar. Ali estava o presidente, e a liturgia do cargo exige o respeito. Diz a Bíblia que nós temos que orar pelas autoridades do nosso país. E um grupo de meninos, então, começa ali para lacrar, para aparecer na internet, gritar, sem respeitar a liturgia. E um outro grupo, achando que tinha direito, então, de agredir um deputado do outro lado, vai e esbofeteia a cara de um outro deputado. Que triste ver, porque isso mostra como nós estamos como ser humano. Que não respeitamos mais o direito do outro pensar diferente, que acha que um é melhor do que o outro porque pensa diferente do outro. Com Deus não é assim. Deus ama todos, todos, sem exceção. No verbo que se fez carne, a primeira revelação real que temos de Deus vem no rosto de um menino. Não mais um rei,
não mais um juiz, não mais um general, não mais um esposo. Ele quer que nós guardemos essa primeira imagem. Ele quer que nós fiquemos com o rosto de um menino na retina da construção da nossa percepção de Deus. Irmãos, gostamos muito de guardar a imagem da cruz. É importante que a cruz ela simboliza a vitória sobre a morte. Mas em especial nesse episódio natalino, a pintura que Deus quer que a gente guarde é a imagem desse menino. Porque o profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, ele diz: porque um menino nos nasceu. Não diz, nasceu o rei, nasceu o profeta, nasceu o salvador. Não, ele diz, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse menino. Quando eu era criança, eu achava que o Natal devia acontecer todas as semanas. Eu amo Natal. Depois da adolescência, eu pensei que um por domingo era demais. Na vida adulta, acabei me contentando com 2 natais. O meu Natal e o Natal de Cristo. Que é óbvio que são coisas diferentes. Nós falamos isso aqui domingo passado, sobre os tipos de natais. Óbvio que eu acho bom que uma vez por ano, pelo menos, alguns saiam da rotina e visitem hospitais, lares de idosos, creches. É claro que isso deveria ser feito semanalmente. Eu concordo que o Natal ele serve para aliviar a consciência de quem gastou os outros 360 e poucos dias, basicamente consigo mesmo. Mas sejamos, sinceros, não sejamos tão cruéis com a humanidade. Pequenos gestos valem muito. Eu acho bom que, uma vez por ano, pelo menos, procuremos nos comportar como o bom samaritano da parábola, que mesmo com todo o apelo consumista, intuitivamente recordemos que Jesus de Nazaré contou aquela história não só para nos ensinar a ser bons, mas para deixar claro que quem viverá com Deus, ou quem vive com Deus, deve ter um estilo de vida assim. Certo rapaz um dia perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E a resposta de Jesus foi: ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Respondeu o rabino de Cafarnaum. Como não estava mesmo interessado com a resposta, o mancebo então retrucou: e quem é meu próximo? Foi a partir desta pergunta que nasceu a parábola. Jesus, então, a tentar responder àquela indagação, ele começa, então, contando uma história de um homem que viajava por uma estrada deserta e perigosa. Assaltantes o abordaram, tiraram tudo que ele possuía. Depois de o espancar, deixaram o pobre meio morto à beira da calçada, a caminho dos ofícios religiosos. Passaram por ali sacerdote e teólogo. A dor do que agonizava não sensibilizou os religiosos. Eles não pararam, provavelmente sem tempo para socorrer o moribundo. Mas um estrangeiro, um samaritano, um inimigo do povo de Deus, ou dos israelenses, dos israelitas, dos judeus, um estrangeiro viu ele naquele estado miserável e se condoeu. Diz a Bíblia que ele parou e cuidou dele.
O arremate de Jesus foi contundente. Aprenda a reconhecer no desconhecido o seu próximo. Se você quiser herdar a vida eterna, cuidado, nunca seja indiferente, haja como bom samaritano. Era isso que Jesus estava lembrando eles. Quer dar o reino dos céus, quer ter a vida eterna, haja como um bom samaritano. Veja no outro, naquele que tem necessidade, naquele que é até inimigo, aquele que é de outro povo, aquele que não faz parte do seu convívio, mas que está necessitando de algo. Não passe despercebido por ele. Não faça dele o invisível. Eu acho bom que uma vez por ano, pelo menos, nos lembramos de reunir a família, gente querida ao redor da mesa. E aí junto fazemos refeições, junto fazemos uma liturgia, oramos, e alguns até cantam. Comer se torna agora um rito sagrado. Avisamos a nossa alma, precisamos parar e esperar um pelos outros. Dizemos que companhia, que quer dizer com pão, companhia significa com pão, é caminhar junto, dando alimento para o próximo. Tem a ver com a alegria do repartir, pelo menos nessa data. De tarde, enquanto se prepara a comida no fogo, aquele cheiro das comidas natalinas brotam memórias. Arrumando cada prato que na nossa memória tem dono. E alguns desses donos nem mais estão com a gente aqui. Nossa, isso lembra o peru que a vovó fazia. Essa aqui lembra a salada da tia fulana. Essa aqui lembra a farofa do tio. E quantas saudades, e gente que já partiram. E o brinde promete continuarmos juntos, venha o que vier. E aí jantamos. As grades do berço primordial, que um dia nos protegeu, ganham ares de parapeito. As pessoas que amamos agora são o parapeito, a segurança mínima que precisamos na vida. E nós inclinemos no precipício do tempo. Mas eu acho bom que, pelo menos uma vez por ano, nós acendemos as luzes. Acendemos as luzes que, de alguma forma, nos conectamos ao Deus que é chamado na Bíblia de Pai das Luzes, que não abriga sombra em seu caráter. Se somos ambíguos, se somos sutis em nosso convívio, no Natal nós procuramos, pelo menos no Natal, ser íntegros. Nos esforçamos para não deixar de lado, ou pelo menos deixar o lado cavernoso, dissimulado, escuro, reinar sobre o resto de nossa humanidade. Escrevemos votos de alegria, reanimamos a esperança, mandamos agora centenas, se não milhares, de mensagens nos nossos grupos de WhatsApp, desejando um feliz Natal, boas festas e um próspero ano novo. Acho bom que pelo menos uma vez no ano a gente faça isso. Pelo menos uma vez no ano, celebramos o Deus menino. O reino celestial, que nos garante os evangelhos, tem características infantis. Cristãos festejam a fragilidade do bebê, que dependeu dos braços maternos e da decisão paterna para sobreviver. Esvaziado, humilde e carente, Deus se revelou à humanidade numa estrebaria. Deus abraçou a humanidade em sua pequenez. Desde cedo, nos desterros do Egito, conviveu com olhares odiosos, criticado dentro de casa pelos seus próprios irmãos, soube amargar a incompreensão, caçado,
e morto pelos sacerdotes e políticos promíscuos, experimentou o abandono derradeiro ao ponto de, lá na cruz, dizer: Deus meu, por que me abandonaste? No que sofreu, Jesus se tornou o patrono dos desgraçados, o paraninfo dos sem-tetos, o amigo dos proscritos ou dos exilados. Ele é o ânimo dos que se desgastam pela justiça. É nele, nesse menino, o aceno da esperança para os que nada contra a correnteza, os que nadam contra a correnteza desse mundo tão desigual, tão desumano. É nele que reside a promessa de que o bem semeado no mar da iniquidade jamais será esquecido. Eu acho bom que pelo menos uma vez por ano amemos, cuidemos, para que o cínico não tome conta da vida. Sempre vale a pena celebrar, sempre vale a pena acendermos uma centelha, um brilho nos olhos, no olhar de alguém pobre, doente, idoso, discriminado, exilado, viciado, abandonado, prostituído, homossexual ou qualquer um que está aí à margem dessa sociedade, muitas vezes sociedade religiosa como eu e você, que excluem eles até mesmo de estarem sentados aqui. Se não conseguimos, podemos até fingir que estamos alegres do Natal. Quem sabe a gente gosta de se sentir alegre e quer repetir isso nos outros dias. E eu quero finalizar, irmãos, essa mensagem usando um documento escrito por Rubem Alves. Para quem não conhece, ele foi um teólogo, educador, tradutor, psicanalista e escritor brasileiro, autor de livro de filosofia, teologia, psicologia e de histórias infantis. Rubem Alves, ele nasceu na cidade de Boa Esperança, aqui em Minas Gerais, no dia 15 de setembro de 1933. Em 1945, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Criado em uma família protestante, Rubem Alves tornou-se pastor. Entre 1953 e 1957, ele cursou teologia no Seminário Presbiteriano de Campinas, em São Paulo. Em 1958, Rubem Alves mudou-se para a cidade de Lavras, aqui nas nossas Minas Gerais, onde exerceu a função de pastor até 1963. Ainda em 1963, Rubem Alves foi estudar em Nova York, retornando em 1964 com o título de mestre em teologia pela Union Theological Seminary. Em 1968, perseguido pelo regime militar, acusado de subversivo, Rubem Alves, a mulher e os filhos seguiram para os Estados Unidos, onde no Seminário Teológico de Princeton escreveu sua tese de doutorado por uma teologia da libertação. Rubem Alves foi o primeiro a usar essa expressão, baseada em uma corrente de pensamento defendida por teólogos protestantes e teólogos católicos, que afirmava que Deus e a Bíblia tinham preferência pelos pobres. As religiões deveriam se posicionar ao lado dos oprimidos. Foi de Rubem Alves a frase, a ideia de que nós somos o povo do crucificado e não dos que crucificam. E ele diz o seguinte, abro aspas, palavra de Rubem Alves: e os contadores de história nos disseram que ele, Jesus, gostava de crianças. Não queria que elas ficassem adultas. E aos que já crescido, avisava que se não deixassem de ser como eram, jamais veriam o reino dos céus. Teriam que voltar a ser criança. Nicodemos se atrapalhou. Era um homem adulto, respeitável, levava as coisas a sério, ao pé da letra, e pensou que Jesus falava de obstetrícia.
Ao que ele retrucou: não é obstetrícia, Nicodemos, é o vento. É o vento que sopra. E ele deve ter ficado ainda mais confuso. As crianças veem coisas que os adultos não podem ver. Que nesse Natal possamos abrir os olhos para enxergar aqueles que mais necessitam: os exilados, os pequeninos, os desprezados, aquele que ninguém ama. Porque foi isso que Jesus fez. Fecha aspas. Irmãos, o meu sonho é ter uma igreja acolhedora. Uma igreja que acolhe todo tipo de gente. Uma igreja que não pergunta que pecado ele cometeu e nem o julga pelo pecado que ele comete. Mas uma igreja que escolhe amar o pecador assim como Jesus amou. Uma igreja que ame tanto. Uma igreja que é tão apaixonada por aquelas pessoas, que vai fazer com que essas pessoas constrangidas por esse amor, que o amor de Deus constrange, essas pessoas, elas escolhem então mudar de vida. Não por uma imposição religiosa, não por um dogma, não por uma doutrina, não porque a igreja diz que assim deve ser, não, porque o amor de Deus os constrangeu a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Alguém que escolheu mudar de vida, não porque alguém olhou para ele ali de lado, porque ele estava vestido diferente, ou tinha opção diferente, ou era de partido diferente, ou era de clube diferente, mas olhou para ele com um olhar de compaixão, dizendo: este é meu irmão. Eu não sei se você já parou para pensar que quando o filho pródigo volta para casa, e ao chegar perto de casa, maltrapilho, ele estava vivendo num chiqueiro, todo sujo, cabeludo, barbudo. Ao chegar perto de casa, seu pai correu em sua direção para abraçá-lo. Aquele ato de correr em direção, quantas mensagens nós ouvimos dizendo: olha, o fato do pai correr em direção era para mostrar o amor do pai. Não foi só isso. É claro que isso é o pano de fundo, mas havia ali também algo especial. Toda a aldeia, toda a vizinhança sabia que aquele filho tinha praticado aquelas coisas. E a lei dizia que por ele ter desonrado a família, deveria morrer apedrejado. O fato do pai correr em direção ao filho pródigo era como se ele dissesse para toda a sua vizinhança: olha, não apedrejem ele, porque eu perdoei. O ofendido foi eu, então eu perdoei. Ei, o pecado ofende Deus, e Deus já perdoou os nossos pecados quando deu o seu filho para morrer na cruz do pecado, cruz por mim e por você. Pare de se ofender com o pecado do irmão, que quanto aquele que está ali de verdade sendo ofendido, ou que foi ofendido por causa do pecado, ele já perdoou. Em vez de você ficar olhando para o outro com olhar discriminatório ou com olhar julgador, pegue esse olhar e volte para si mesmo. E veja como Deus te amou, ainda quando você era pecador. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi esse argumento que Jesus teve para com aqueles que levaram a mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus trouxe a consciência daqueles que estavam acusando, que se fôssemos a lei, todos nós deveríamos também ser punidos por essa mesma lei. Quando todos vão embora, reconhecendo que também eram pecadores, igual aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, mas o pecado dela só era diferente do pecado dos outros. Jesus não pergunta: o que você fez, mulher?
Onde é que você se meteu? Por que você fez isso? Não. A única coisa que Jesus fez foi amá-la. Olhando para ela, diz: cadê os teus acusadores? O único que podia julgar, amou. Vou repetir. O único que podia julgar, amou. E porque eu e você que não podemos julgar, queremos assim o fazê-lo. Jesus continuou o diálogo com aquela mulher, finalizando a sua fala, e diz: eu também não te condeno, mas muda de vida, não peques mais. Esse é o meu desejo, irmãos, meu sonho para a nossa igreja, para o rebanho Pibaçu, é que a gente acolha as pessoas de tal forma que as pessoas se sintam tão bem aqui nesta igreja, que é o amor de Jesus que vai constrangê-las e vai fazer com que elas mudem, e não por ser uma imposição da religião ou imposição da igreja ou do pastor. A hora que nós compreendermos isso, aí o menino nasce em nosso coração. A hora que nós compreendermos isso, nós podemos então, de verdade, ter o Natal verdadeiro. Eu acho tão brilhante a Bíblia que você sabe, eu e você sabemos que o Natal não foi em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro, muito menos dia 24. Não poderia ser nessa data, porque essa data é muito fria. Em alguns lugares em Israel, nessa data neva. Então, não podia, aquele cenário que a Bíblia conta não podia ter acontecido em dezembro. Mas eu acho isso tão perfeito de não termos uma data específica, porque isso nos lembra que o nosso Natal pode ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e até em dezembro. Dia 1º de janeiro de 2024, que você possa ter um feliz Natal. Que nos outros próximos 364 dias do ano de 2024, todos os dias, possa ser um Natal em que você acolha os exilados, os excluídos, aqueles que a igreja não gosta e aqueles que a igreja não gosta. Eu falei isso alguns anos atrás, que eu gosto, eu quero e eu sonho que a nossa igreja se torne uma igreja para quem não gosta de igreja, e uma igreja de gente que a igreja não gosta, porque isso sim é evangelho, isso sim é Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.